Eu já quero começar a falar um texto bem conhecido dos irmãos Às vezes você não passou a conhecer, mas tem alguns que não passou e tem alguns que passou a conhecer. Que está em Atos capítulo 18, Atos 18, versículo do 24 ao 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila, Aquila, tomando consigo. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E quando ele percorrer a Caia, animaram-nos os irmãos que escreverem aos discípulos para o receber, tendo chegado auxílio. Muito aqueles que, mediante a graça, havia crido. Porque com grande poder, convivência, publicamente, os judeus, provando por meio das escrituras que é o Cristo, é Jesus. Amados, a palavra fala que no capítulo 12 de Atos, versículo 24, fala que a mensagem que fala que deve aprender sobre o que é uma verdade estar agindo com Deus do que não está. Quando a gente está com Deus, a gente tem três coisas para acontecer: oração, louvor e obediência. E também, se vocês quiser pregar ou quiser servir Jesus, deve conhecer, primeira coisa, a palavra fala que no capítulo 27 de Mateus, fala que Jesus, ele começa a estar indo para o Calvário. E quando ele vai para o Calvário, Jesus, ele começa a dizer assim, eu estou longe da Galileia. Eu estou longe de uma cidade chamada Galileia, por causa que lá no Getsemane eu comecei a orar, só que os fariseus discípulos começou a me prender. Só que a palavra fala que Judas pegou a moeda e começou a comprar de Pilatos a moeda, por causa que ia ter Jesus na mesa. Então Judas senta na mesa, só que Jesus não sabia do segredo dele. Então Judas começou a comprar o dinheiro de Pilatos para poder ter Jesus. Aí Jesus se sentou no centro da mesa e começou a pegar o pão e fazer assim, o pão daqui. Começou a abrir. Aí o discípulo falou assim, eu lembro dessa imagem, eu lembro desse jeito que fez aqui na mesa, eu sei quem é. Só que Judas começou a ficar sem falar e sem fazer nada. Só que o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, pegando a parte dessa que Judas está em Jesus, eu quero falar para vocês que Jesus, ele fala que quanto mais a pessoa me traiu, quanto mais a pessoa me julgou, deve não ligar para poder ficar, ou seja, se alguém traiu eu, se alguém me julgou, eu não devo ligar para o que eles fazem, eu devo ligar para quem Deus me fez agora e eu ver o que eu sou agora. Olha aqui, então para falar que no capítulo 18 de Atos, versículo 24, fala que um homem que se chama Apolo, ele começou a ser um servo, começou a ser um pregador da palavra que começa a espalhar a Bíblia para os outros.
que ia começar a falar de Jesus, que ia começar a pregar, ensinar e também dizer de Jesus o que ele sabia de Jesus. Aí para falar que esse homem Apolo começava a pregar sobre o que Jesus é na sua vida e na minha vida. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo é que esse homem aqui, ele nunca saiu de Jesus. Ele foi um servo de Deus obediente. Porque a pessoa que anda em obediente não tem outro passo, não tem outro caminho. Porque, deixa eu falar pra você, deixa eu falar uma coisa aqui. O mundo já está em pecado. Mas só que no capítulo de Gênesis, ele fala que Jesus, ele começa e fala assim, quando eu fui criado, quando eu criei os céus e a terra, eu comecei a criar primeiro o homem. Quando eu criei o homem, aí eu falei para ele, não comerás da árvore do pecado. Só que Adão olhou para a árvore, obedeceu. Aí veio a mulher. Aí começou a mulher a olhar para a árvore, porque o diabo, como cobra, foi até ouvir da Eva e falou assim, da árvore que está bem ali no meio do Éden, pode comer. Só que Deus falou para Eva, se vocês dois comerem, vai morrer. Aí Eva olhando para a árvore, a Eva olhou para a árvore e falou assim, mas só que Deus falou para não comer. E se for para comer, deixa eu falar, a maior engano da pessoa é ouvir o que eu estou falando de você e você entender. Porque esse homem aqui ensinava a verdade, ensinava a doutrina que é não praticar o pecado, não fazer o errado, não ficar julgando ninguém, não ficar estuprando ninguém, não. Então, para falar que quando esse homem Apolo começou a pregar na cidade daqui, é para falar que Jesus começa a usar ele, começa a ajudar ele na palavra, e falou assim, enquanto você está sendo usado, enquanto você está pegando palavra, você não sai na presença, porque você não sai de mim. Ou seja, quem era esse Deus, não sai. Olha para cá. Jesus, ele fala assim, quando eu morri no Calvário, no capítulo 20 de João, quando eu voltei à vida no domingo, eu não comecei a estar no pecado. Por quê? Por causa que quando Jesus, entenda isso, quando Jesus começou a nascer de Maria falou assim, pô, anjo, e que dias que eu vou ter um filho chamado Jesus? E que dia que ele vai vir? Aí a gente falou, só basta esperar o tempo do certo, que Deus vai gerar na tua vida o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo gerou em Maria. Aí depois, aí teve uma confusão pequena lá, que José olhou para de Maria e falou assim, tá com outro homem. Aí Maria falou assim, é do Espírito Santo, por que não cria? Por que você não cria? Aí José falou para ela, mas só que tá comigo grande e sem minha mulher. Só que o anjo começou a renovar a barriga de Maria para que nascesse Jesus. Porque Jesus, ele ia nascer na Maria, assim como Ana. Ana aprendeu cana, porque Ana, ela estava indo no templo, orando para Deus. Ana começou a ir ao templo para falar com Deus. Ana começou ao templo para poder proclamar a oração, obediência, santidade, renovação, graça e santificação do avivamento. Ana não ligou para que Pneu Cano julgasse ela, mas Ana falou para Deus, Deus, eu só queria um filho, eu só queria um menino para que fosse feito na sua presença. Só que Ana olhou para duas e não ligou do que elas falavam dela. Aí tem gente que fala assim, eu queria ser um cantor, só que me critica. Eu sou um crente evangélico, fica me zombando. Deixa eu falar, deixa eu criticar, por causa que quem gosta de Deus não é o homem que critica, é Deus que nos ganhou para ir morar com Ele. Ou seja, no capítulo 3 de João, fala que João está chegando na Galileia,
para batizar Jesus. E quando João chega na Galileia para batizar Jesus, João não come nada, porque ele vai batizar Jesus. Aí o discípulo falou assim, mas só que é quem virá aqui para que você batize? Aí João, vai pra cá. Aí João fala assim, mas só que não tem ninguém. Aí João revela, aquele que está vindo de lá vai ser o que eu vou batizar para que ele venha aqui. Aí Jesus chega com seu discípulo, a multidão comendo e bebendo. Aí os escribas fariseus falam assim, olha lá, vamos comer um beberrão. Mas Jesus, ele começa a incentivar o povo, porque Jesus, no capítulo 9 de João, ele ia para Galileia fazendo curas. Assim como no Segunda Crônica, capítulo de Crônicas, Segunda Crônica, capítulo versículo 7, ele fala que Salomão ora a Deus. E quando Salomão ora a Deus, Salomão fala assim, Deus, eu tenho um povo, eu tenho uma multidão para poder proclamar a tua palavra, poder começar a ministrar a palavra. Só que, assim como Ana, e também João, Jesus, e também Penina, tipo Ana, na verdade, eles, Salomão ora a Deus, Penina zomba de Ana, Penina zomba de Ana. Aí depois, lá no capítulo de Samuel, 1 Samuel, ele fala que Deus, ele se permite que a Ana começa a ter um filho chamado Samuel. Aí pra cá, aí no capítulo 2 de Lucas, fala que Jesus vai começar a nascer na Maria. Aí quando Maria nasce, tipo, quando Jesus nasce na Maria, aí fala que Jesus, com 12 anos de idade, já crescido, vai até o templo, vai ensinar a palavra, vai batizar, vai começar a renovar, só que depois eles somem por alguns dias. Aí quando chega a 30 anos de idade, Jesus, ele começa a chegar na cidade e fazer curas. Por que pregador? Por causa que antigamente ele era adolescente e era que era só para aprender. Aí quando ele foi crescido, ele cresceu no culto. Sabe quando é o culto? O culto é quando a pessoa está somente você e só Jesus. Quando você está quando nós, cristãos, que está sempre com Jesus, a gente não precisa falar assim, eu quero um abraço dele, eu queria pedir ajuda a ele. A melhor ajuda que você tem para pedir não é mãe, não é pai, não é irmão, não é pastor, é Jesus que salva o Espírito Santo. Porque olha para cá, deixa eu falar aqui, quando esse homem Apolo aqui ensina, a palavra em Efésios, que está aqui, ele começa a ser usado por Deus, começa a buscar multidões para si, não para pegar para ele, mas só que para poder começar a salvar vidas. Aí aqui no versículo 24, no versículo 24, ele fala que neste meio tempo chegou a Efésio um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Aqui 24 aqui 24, não 28 aqui porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Por quê? Por causa que, olha para cá, por causa que no capítulo 4 de João, Jesus, ele começa a chegar pertinho da Mãe Samaritana. Então, Samaria está aqui, e esse cara está aqui, a cidade pertinho de Samaria, porque Samaria está aqui, esse cara está aqui. Aí Jesus começa a passar para cá, para ele falar com a mulher samaritana. E quando Jesus fala com a mulher samaritana, Jesus ele fala assim, me dá um pouco de água. E a mulher começa a olhar para ele e fala assim, você é judeu, como pode o judeu falar com Samaria? Porque o samaritano não fala com o judeu. Então a samaritana, ela começa a pegar aquela concha lá e dá, ou melhor, pegar no poço e dá para Jesus. Aí depois Jesus fala, digo, pois, que você tem um marido, que você tem um marido que está contigo. Aí ela mente e fala assim, Deus, eu não tenho marido.
porque eu nunca tive. Aí Jesus disse, diz essa verdade, porque se tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é seu, aí ela diz, veja que tu és profeta. Então, quem é profeta de Deus, começa a ser honrado. Quem quem cresce na fé, quem cresce na verdade, não precisa ficar no errado. Porque aqui fala que do Paulo fala que em suas viagens missionárias, Paulo teve o privilégio de ter muitos colaboradores especiais. Vamos falar de um deles, Apolo. Apolo era um elegante, poderoso nas escrituras, obreiro, instruído na palavra, pregava com entusiasmo e paixão, mesmo pregando com fervor e precisão sobre Jesus. Apolo não tinha todo o conhecimento necessário. Por quê? Porque não tinha. É por causa que ele orava muito para Deus, só que tinha pouco entendimento. A pessoa que ora pouco, falar, porque apesar que começou a orar pouco para Jesus, adquire pouco conhecimento. E o que ora muito para Deus, adquire muito conhecimento. Aí fala que vendo o potencial desse obreiro, Priscila, Aquila, investir nele e poder com mais exatidão o caminho de Deus nas igrejas do Novo Testamento, embora as mulheres não fossem ordenadas aos ofícios de liderança, tinha espaço para serem cheias do Espírito Santo, que está capítulo 1, 14 e capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e profetizar, bem como para ensinar teologia a um pregador, os que hoje querem proibir as mulheres cristãs cheias do Espírito Santo de pregar a palavra, de ensinar as Escrituras, até mesmo na escola bíblica dominical, estão desacordados com o exemplo das igrejas primitivas. É melhor esse tipo de ajuda particular do que corrigi-lo e anunciá-lo publicamente. Os Efésios passaram a ter plena confiança em Apolo. Por quê? Por causa que esses povos que se chamavam Efésio, ele era um pouco descrente, era um pouco fraco de não saber, fraco de não conhecer o verdadeiro pregador da palavra de Deus. Porque esse Apolo, ele não levantou só porque ele quis. Apolo não levantou porque queria crescer para se mostrar. Apolo cresceu na oração, na obediência e na palavra. E também uma coisa, na santificação da verdade. Apolo começou a viajar para Efésio por chamado de Deus, por conhecer a cidade, por conhecer o que mais ele gosta de fazer na cidade, que é pregar, batizar e renovar. Mas o que eu entendo? Eu entendo que quando Deus chama você e eu para pregar a palavra, não é para poder ter dinheiro, não é para ter roupa, não é para ter igreja grande, não é para ter carro, casa e mundo. É para ter o nosso amor íntimo com Deus e crescer na fé e na verdade. Aí tem pessoa que quer crescer na palavra para poder mostrar a sua fama por aí. Mas só que Jesus diz: seguir a paz com todos e batizar em meu nome, no Espírito Santo, orar e também obedecer a palavra. Porque quem obedece, santifica e vive na verdade, não é falso. Porque, olha que detalhe, versículo 25 até 26, fala que era ele, índice no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E depois começou a falar ousadamente na sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga tinha pessoas que não eram crentes, não conheciam a palavra, não entendiam o que Deus estava fazendo com ele lá na vida de Apolo, porque Apolo é usado. Então o povo da sinagoga estava vendo Apolo pregar. Só que esse povo
não estava dando crédito a Paulo. E Paulo usava a palavra lá e pregava lá. Só que ele usava ele para não conseguir o povo, mas sim para conseguir eles. Então, o que eu entendo, vai ser aqui, ele falou que Apolo ele era obediente, ele orava, ele pregava e viajava. Aí para ser aqui a frase que diz assim, quando, que quando Paulo ensinava, quando Paulo ele viajava para poder estar no caminho do Senhor, ele viajava, ensinava e era obediente. Porque quem é obediente, na verdade, não precisa ficar errando, não precisa ficar dando errado e fracassando. Porque quem enfraquece, e quem peca, e quem falha, é por causa que errou um degrau. A gente fala, tem pessoa que quer ser cheia, mas não quer falar com Deus. Não quer estar um pouquinho na palavra, um pouquinho mais com Deus. Louvor, não quer. Mas Deus diz isso. Quando eu buscar na igreja. Porque lá em Apocalipse 3:20, Deus diz, escutou aqui, ó, no teu coração batendo aqui, ó, para entrar na tua vida. Mas ninguém abre. Por quê? Porque vocês começaram a dar ouvido a mais é pecado do povo. Porque é música, é pecados, é xingações, é erros. Mas só que Deus diz, quando você quiser vir para ser salvo, não precisa ficar no pecado. Por causa que lá no, acho que no capítulo 6:3, falava lá, Mateus fala assim, antes, buscar meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:3, fala isso. E lá no capítulo 8 de João, você fala assim, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe e para o Senhor Jesus. Amém?